Beleza, pessoal, voltamos então, né? Passada essa primeira fase, no qual eu mostrei aqui no quadro para vocês o que é o procedimento especial do Tribunal do Júri, qual é a competência do Tribunal do Júri, né? A divisão em duas fases, né? Divide numa primeira fase, numa segunda fase. Em casa você vai respondendo, né? Sempre trabalhando aí com o computador. A primeira fase é o juízo de admissibilidade. A segunda fase que é o julgamento em plenário. E nós vimos que tem uma decisão possível do juiz que dá início a essa segunda fase. Então a decisão que dá início à segunda fase é a decisão de pronúncia. É a primeira que nós vamos trabalhar aqui. Então as quatro possíveis decisões do juiz na primeira fase é o tema, o início aqui da nossa segunda videoaula, Tribunal do Júri. Então aqui você vai sair sabendo tudo da decisão do juiz na final da primeira fase. Eu não dou direito a você, meu aluno, errar questões relacionadas a esse tema. Você não tem esse direito, tá? Vai acertar com certeza. Vamos lá. Então, procedimento do júri, primeira fase, decisões possíveis. E eu comentei, a decisão de pronúncia é a mais importante de todas. Somente através de uma decisão de pronúncia, pronunciar o acusado faz com que o indivíduo chegue até a segunda fase e o julgamento pelo plenário, que são os 7 do povo, né, que efetivamente julgam a pessoa, seja possível, ok? Então, artigo 413 do Código de Processo Penal. O juiz está convencido quanto a... Então, o juiz está convencido quanto à materialidade do fato, ou seja, o fato existiu, eu tenho um corpo, eu tenho um cadáver, eu tenho um óbito, né? Então o fato existiu. É necessário este corpo, este cadáver? Eu já falei para você que não. Outras provas, as provas indiretas, testemunhais, podem suprir esta necessidade, ok? Por exemplo, o indivíduo caiu no mar, através de provas testemunhais, né? Identificou-se que alguém jogou ele no mar. Uma pessoa viu isso acontecer. Nunca foi encontrado o corpo. Não é necessário, porque outras provas, as provas indiretas, suprem esta falta. Agora o juiz, ele tem que estar convencido que materialidade houve. Um corpo, presente ou não, existe. E indícios suficientes de autoria ou participação. Então, com relação à materialidade do fato, eu tenho que ter isso provado. Eu tenho que ter prova de materialidade, eu tenho prova. De autoria ou participação, eu tenho indícios. Olha que interessante, pessoal. E como a nossa aula é precisa, você não tem uma prova, porque se eu tenho prova, eu não preciso nem da segunda fase, meu amigo. Você tem que ter indícios suficientes, ok? Prova é de materialidade. Autoria e participação são indícios. O juiz, ele nunca pode, na decisão de pronúncia, declarar que ele tem 99,9% de certeza que o acusado é culpado. Não pode. Isso se chama adjetivar a pronúncia. O juiz já está convencendo os jurados de forma indireta. Então não é possível. Na decisão de pronúncia, o juiz ele vai declarar materialidade e indícios suficientes de autoria. Ok? Fácil? Fácil. Decisão de pronúncia é mais importante? Sim. Essa decisão de pronúncia faz com que o réu vá para o plenário. Então aqui diz, ó, o réu vai para o plenário. Vai ser julgado pelo Conselho de Sentença. 7 juízes, 7 do povo irão efetivamente declarar. Esses 7 jurados é que irão, né, declarar inocência ou culpabilidade. A absolvição sumária, o segundo tipo de decisão possível do juiz tomar. Então, quando que vai acontecer a absolvição sumária? 4 hipóteses. Inexistência do fato. O fato não existiu. O indivíduo que está sendo acusado de homicídio, a vítima aparece no julgamento. A vítima aparece em qualquer outro local, é fotografada, né? Dá entrevista. Então, eu estou sendo acusado de um homicídio se a vítima está viva. Inexistência do fato. Absolvição sumária. O réu não é autor. O réu não é autor nem partícipe.
O réu comprova que ele estava em local diverso e muito longe do local dos fatos. Na data e hora do crime, ele estava a milhares de quilômetros de distância. Ou ele estava próximo, mas de um local diverso. Ok? Então isso é não comprovar a autoria e a participação. O fato não constitui infração penal. Por exemplo, né, homicídio em cima de um cadáver, o indivíduo já está morto. E eu estou sendo acusado de matar uma pessoa que já estava morta. Isso é o que, pessoal? Não existiu o crime. O fato não constitui crime. E o nosso último, né, possibilidade de absolvição sumária, está presente uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Não esquecendo que na videoaula número 1 dessa parte Tribunal do Júri, eu falei para você que a questão da inimputabilidade no Tribunal do Júri é exceção. Ela pode ser aceita como absolvição sumária desde que seja a única tese defensiva alegada. Então, desde que seja a única tese defensiva alegada, a inimputabilidade. Mas que monstro é esse? Não tem monstro. A nossa aula aqui é tudo simples. Inimputabilidade, critério que o Brasil utiliza, é o critério biopsicológico. Idade e condição mental. Então, menores de 18 anos, todos são inimputáveis. Todos. Os maiores de 18 depende de uma inspeção, de uma perícia médica. Ele pode ser relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Não é o caso aqui agora na nossa aula ficarmos discutindo se é relativamente, se é absolutamente. Agora é importante que inimputabilidade no Tribunal do Júri pode dar causa à absolvição sumária. Isso você, meu aluno, não vai errar na prova. Prova que se aproxima, né? Não tem como errar. Ok? A absolvição sumária. Uma próxima, né? Um próximo tipo de decisão é a decisão de impronúncia. Se pronunciar é levar o indivíduo ao julgamento em plenário, impronunciar, o que seria, pessoal? Se aqui ele tem convencimento de materialidade, tem convencimento de indício suficiente de autoria, a impronúncia é justamente o contrário. O juiz, ele não está convencido. Não! Ele não está convencido quanto à materialidade do fato, ele não sabe se realmente o crime aconteceu e ele não está convencido quanto aos indícios de autoria e participação. Não sabe se o autor é efetivamente aquela pessoa, porque faltam provas. É falta de prova. Neste caso, o juiz declara encerrado o processo, ele vai encerrar o processo, mas novas provas podem surgir. Se o crime ainda não estiver prescrito, o processo pode ser, mais uma vez, reaberto, né? E o juiz convencido, aí que as provas novas, né, embasaram melhor a sua decisão, ele pode pronunciar o acusado. Agora, em pronúncia é fácil memorizar, é o contrário da pronúncia. Se pronunciar é ter convencimento quanto à materialidade e indícios de autoria e participação, e em pronunciar é quando eu não tenho este convencimento. Materialidade e indícios de autoria e participação. E em pronunciar, encerramento do processo. Eu coloquei aqui no quadro, ó, provas novas. Por quê? Porque provas novas podem fazer reabertura do processo. O processo pode reabrir. Reabre o processo com as novas provas, através da investigação, seja do Ministério Público, seja da própria polícia. Ok? Eu não comentei anteriormente, mas a absolvição sumária, ela encerra o processo. A absolvição sumária, ela sempre vai encerrar o processo. Ok? Tranquilo? Belezinha. O último tipo, então, é a desclassificação. Essa desclassificação, o próprio nome já ajuda você, candidato. Desclassificação, lá do artigo 419. O crime praticado não é crime doloso contra a vida, ou seja, é um outro tipo diverso. O juiz, na primeira fase, no juízo de admissibilidade, lá na videoaula 1 do Tribunal do Júri, você aprendeu comigo quais são os componentes da primeira fase. O juiz, ele chega à conclusão que aquilo não é homicídio, é latrocínio. E eu já comentei com vocês que o crime de latrocínio não é um crime doloso contra a vida. O crime de latrocínio, ele é julgamento pelo juiz singular. Ok? Tranquilo? Beleza, pura. Vamos em frente então, pessoal, porque
nós não podemos errar nada aqui dessa primeira fase. Tudo isso está no artigo 413, 415, 414 e 419. Quando nós formos agora na sequência tratar da letra da lei, eu não vou voltar nessa parte aqui. Com relação ainda a isso que está sendo tratado, né, das possíveis decisões, o 420 eu chamo a atenção. Artigo 420 do CPP. O que ele nos diz? A intimação da decisão de pronúncia será feita. Então a pronúncia é a mais importante das decisões. E esta decisão de impronúncia, ela tem que ser informada às partes. E aí nós vamos fazer um outro esquema aqui para mostrar aos senhores, né, como ocorre essa informação aí às partes. Vou apagar o quadro, você copia rapidinho. Ah, não copiei. Para o vídeo, dá um pause, né? Volta um pouquinho ali, você pode assistir a nossa aula até 3 vezes. Então eu volto um pouquinho o vídeo e você consegue dar um pause e copiar tudo que está no quadro. Ah, professor, tem que copiar de novo. Sim, copia. Copia porque isso ajuda você na memorização e não ajuda pouco, viu? Ajuda bastante aí na memorização das coisas. Então, pessoal, a decisão mais importante que o juiz pode tomar na primeira fase é a decisão de pronúncia. Mais importante do lado aqui do estudo, né? Do tribunal do júri, para nós conseguirmos entender o todo. Porque para o réu não é a mais importante. Para o réu a mais importante é a absolvição sumária, lógico isso, né? Ok? Então, 420. Intimação da decisão de pronúncia. Vamos colocar assim, ó. Intimação da decisão de pronúncia. Intimação da decisão de pronúncia. Vamos colocar um primeiro item aqui. Intimação é diferente, né, de citação. Vamos colocar aqui o símbolo, né? Não vou colocar o símbolo matemático. Vamos escrever. É diferente de citação, você já sabe. Intimação, nós temos uma outra videoaula anterior que fala diferença de citação para intimação. A citação é uma vez no processo, para dar início, para completar o ciclo, né? Para começar o processo. Intimação são para todos os demais atos. Então, intimação, vamos colocar aqui, ó, diferente de citação. Não tem nada a ver. Então, a intimação, ela pode ser, então, de 3 formas aí da decisão de pronúncia. Pessoal, através de publicação pessoal. Vamos colocar aqui, pode ser pessoal. Ela pode ser através de publicação. Publicação. Nossa. De publicação no oficial, né? E intimação pode ser por edital. Pode ser por edital, tá? Então, através de publicação oficial, intimação pessoal ou por edital. Publicação nos órgãos, né, oficiais, ou seja, publicação oficial, vamos marcar aqui, ó, publicação oficial, pessoal ou por edital. Aonde que está isso, meus amigos? Isso aí está lá no artigo 420. Artigo 420 do nosso querido CPP, Código de Processo Pessoal. Processo penal, ok? O MP, os defensores públicos, é pessoal. Então, o Ministério Público e o defensor público. Quem mais tem direito à intimação pessoal? Os defensores dativos. Os defensores dativos. Quem mais tem direito, pessoal? Você em casa vai olhando e vai respondendo, né? Pode olhar lá no artigo 420 que já tem a resposta. O acusado preso e o acusado solto. Acusado preso e o acusado solto. Ok? Então, o Ministério Público, o defensor público, os defensores dativos, que são aqueles, né, nomeados pelo juiz. O defensor dativo é o juiz quando o indivíduo não tem advogado
e na comarca também não tem defensor público, o acusado preso e o acusado solto. Intimação pessoal, né? Ele que vai receber a intimação. Agora, através da publicação oficial, nós temos o defensor constituído. Vamos colocar aqui, ó. Defensor constituído. Quem é o defensor constituído? É o advogado que a pessoa contrata. Ele constitui um advogado, ele contrata, ele tem dinheiro para pagar um advogado. Defensor constituído. É diferente do defensor dativo, que é aquele nomeado pelo juiz quando a pessoa não tem condição e na comarca não existe defensor público. O querelante pode também entrar aqui, ó. Querelante, ok? Além do querelante, temos ainda o assistente da acusação. Assistente da acusação. Querelante, meus amigos, é quando nós falamos em ação penal privada, tá? Ação penal privada, no caso do tribunal do júri, ocorre apenas naqueles casos quando a inércia do Ministério Público, ela é privada subsidiária da pública, ok? É quando tem a inércia, o Ministério Público nada faz, aí a própria vítima vai atrás aí da condenação do acusado, ok? E a última intimação por edital, né? O acusado solto não encontrado. Então, o acusado solto não encontrado. Esses são os 3 tipos, então, né, de intimação da decisão de pronúncia, artigo 420. Ela pode ser pessoal, ela pode ser publicação oficial, pode ser também por edital, ok? A pessoal, então, para o MP, Ministério Público, para o defensor público, para os defensores dativos, para o acusado solto e para o acusado preso. O defensor constituído, o querelante ou assistente da acusação, publicação através do meio oficial. E, por último, né, por edital para o acusado solto não encontrado. Ok, senhores? Dessa forma, nós fechamos aqui essa parte de intimação da decisão de pronúncia. Agora eu quero entrar com vocês num tema bem relevante, que na verdade, né, não foge aqui muito do assunto, que é tratarmos efetivamente dos artigos de lei. Ok, pessoal? Então vou projetar aqui no quadro agora os artigos para nós trabalharmos com os mais importantes. Agora você vai ver que ficou mais fácil. Como assim ficou mais fácil? Ficou muito mais fácil entender o júri depois de toda essa introdução que eu fiz aqui para os senhores. Agora você vai começar a trabalhar com os artigos e ter um entendimento muito melhor. Ok? Muito melhor mesmo. Vamos lá então, peguem o material de vocês lá no artigo número 406, procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. 406. O que nós falamos na nossa primeira videoaula? Que o juiz, ele recebe a denúncia. Então tá aqui, ó. O juiz, ao receber a denúncia, ou a queixa, né, no caso da ação penal privada subsidiária, ordenará a citação do acusado. E agora é o entendimento total da matéria. Citar é uma única vez no início do processo para dar início. Para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então lá no nosso fluxograma tinha, né, essa fase. Então é a resposta à acusação, aquela resposta preliminar, resposta escrita preliminar, o prazo de 10 dias após o recebimento da denúncia. Nunca esquecendo, meus amigos, que esse termo receber a denúncia, ele é posterior ao oferecer. Então, quem recebe é o juiz. Está escrito aqui, ó. O juiz recebe a denúncia. O juiz recebe a denúncia, o Ministério Público oferece. Então, o Ministério Público oferece, o juiz recebe. O prazo é 10 dias. O prazo, né, previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do seu defensor constituído. O parágrafo 2º importante também, ó. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de
8. Então marquem aí, ó, o máximo de testemunhas que a acusação pode arrolar serão 8. Então arrola até 8 testemunhas. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa. Marque o parágrafo 3º, porque isso é uma alteração de 2008. Até 2008, essa resposta escrita preliminar, meus amigos, ela era uma resposta para o indivíduo alegar exceções, alegar preliminares, ele alegava alguma coisa, por exemplo, o juiz não é competente, nós temos alguns vícios lá no início do processo, era para isso. Houve uma modificação para tornar o processo, para tentar pelo menos, tornar o processo mais célere, mais rápido, se admitiu logo na primeira oportunidade em que o réu fala, né, que o acusado está falando no processo, de que ele fale tudo, já alegue qualquer coisa que sirva para a sua defesa. E é isso que está escrito aqui, ó. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo, marquem aí, ó, tudo que interesse, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas até o máximo de 8, marquem 8 testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, ok? Então, máximo 8 testemunhas nessa primeira oportunidade, ok? Vamos em frente aqui. (407) As exceções serão processadas em apartado. Marquem aí, ó. Exceções em apartado. Por exemplo, uma exceção no direito processual penal. Exceção da incompetência de juízo. O juiz não é competente. Digamos, um processo, um crime no tribunal do júri, no qual a vítima é um servidor público federal. O tribunal competente será o tribunal do júri federal, da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual. Ok? Caso a Justiça Estadual esteja efetuando esse julgamento, cabe uma exceção de incompetência de juízo para que seja transferido, né, o processo de julgamento para a Justiça Federal. Tá? Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra o servidor público federal, lógico que no exercício da sua função. Ok? Não apresentada essa resposta. Quando o juiz manda, né, o réu apresentar, ele não apresenta a resposta. O que ele vai fazer? Nomear defensor, para oferecê-la em até 10 dias. Então, nomear defensor. E aí eu tenho aquela figura que eu tratei há pouco aqui, do defensor nomeado. Então, o defensor nomeado, a intimação para ele, lá da decisão de pronúncia, hein? Qual é a intimação? Pessoal? Órgão oficial? Ou é uma decisão, uma intimação por edital? E ela é pessoal. Ok? Então, o defensor nomeado. Na sequência, nós temos um artigo importante também. Lembrando, meus amigos, que aqui agora eu não vou fazer leitura de tudo que está lá, só do mais importante. O resto é com você em casa realizando a leitura, tem que ler. O 411, meus amigos, ele fala da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento tratada aqui é lá da primeira fase, não esqueçam. Não é na segunda fase. Na segunda fase é tudo já no plenário. Aqui é para o juiz tentar se convencer de materialidade comprovada, indícios suficientes de autoria e participação. Então aqui nós temos audiência, ó, declarações do ofendido, se possível, lógico, né? O ofendido morto não vai ser ouvido. Inquirição das testemunhas, primeiras da acusação, depois as da defesa, esclarecimento dos peritos, acareações. Acareações é colocar uma pessoa que está com depoimento divergente da outra frente a frente, duas pessoas frente a frente, tirando dúvida de pontos que ficaram controvertidos. Isso é acarear. E o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate, ok? Então aqui nós temos a ordem da audiência de instrução, ok? Muita coisa que é leitura, por exemplo, os peritos dependem de prévio requerimento e deferimento do juiz, para que sejam ouvidos, né? O juiz tem que deferir aí a oitiva dos peritos, as perguntas têm que ser previamente elaboradas, ok? É isso aí. O parágrafo 4º fala nos debates. Então, alegações serão orais.
concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Então, ao final dessa audiência, nós temos os chamados debates, tá? Que nada mais é que as alegações finais. Tá? Então, alegações finais. Trabalhamos lá na parte do procedimento ordinário. Eu expliquei, né, que as alegações finais eram ao final da audiência e tudo mais. No procedimento tribunal do júri, também existem os debates que equivalem-se, né, às declarações, alegações finais. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para acusação e defesa será individual. Ok? Tranquilo? O parágrafo 9º, na sequência, fala assim, ó, encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou a fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Então, conclusão ao juiz para que ele em 10 dias ou no momento já dê a sua decisão. Essa decisão do juiz é o que eu tratei no início desta aula, as 4 possíveis decisões. Quais são elas? Você em casa responde para mim. A mais importante de todas, qual é? Pronúncia. Mais importante aqui para o nosso aspecto didático, de aprender o procedimento. Porque para o acusado é mais importante a absolvição sumária, logicamente. Agora aqui no nosso caso nós teremos 4 possíveis. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Ok? 412 foi uma questão de prova, agora há pouco tempo caiu, né? Indicando, pedindo um simples. Uma questão que não dá para errar. Qual é o prazo para a conclusão do procedimento do Tribunal do Júri? Primeira fase, 90 dias. Você responde 90 dias, acerta mais uma questão aí na prova. Ok? Na sequência, no material de vocês, do artigo 413 até o 421, é o que eu venho tratando, né, que são as possíveis decisões. Eu só quero que os senhores prestem atenção no 416. E os outros? Pessoal, os outros são de suma importância. É o que eu venho falando, os tipos de decisões. Você tem que ler e reler várias vezes para entender. Ok? Agora o 416 eu não havia falado ainda. Ó. Contra a sentença de impronúncia e absolvição sumária, impronúncia quando o juiz não está convencido de materialidade e autoria, ou quando o juiz absolve o indivíduo, caberá apelação. Marquem essa palavra. Professor, o que é apelação? Apelação é uma forma de recurso, é uma forma recursal, ok? Um dos tipos de recurso. Então isso tem aparecido em prova. E você memoriza bem fácil, ó. Impronúncia e absolvição sumárias. Sumárias são formas de encerrar o processo, né? Sim, cabe apelação. Então marque essa palavra aí, apelação, contra esses dois tipos. A única possibilidade é a apelação. O 418, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante na acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. É lógico, a gente costuma dizer, né? E no processo penal esse é o ditado: o acusado defende-se de fatos. O acusado não defende-se de artigos jurídicos. Ele defende-se de fato. Ele tem que comprovar, de acordo com o fato a ele imputado, que ele é inocente. O juiz, verificando de acordo com o caso real e as provas produzidas, ele pode fazer um novo enquadramento legal do indivíduo. Ele não pode alegar que esse novo enquadramento não seria possível. Este novo enquadramento ele é possível, tanto que a lei fala no 418, né? Porque o acusado não defende-se de artigo de lei, ele defende-se de fatos, ok? Então o juiz pode, inclusive, agravar a sua pena. Ok? A segunda fase. Dessa forma, a gente termina, né, a primeira fase. A segunda fase, meus amigos, que é quando o julgamento ocorre efetivamente lá no plenário, ela começa aqui no artigo 422. Então você pode marcar aqui, ó, segunda fase. Então a nossa segunda fase do procedimento tribunal do júri, ela começa no artigo 422. E ali nós teremos toda uma sequência de atos, né? Por exemplo, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do MP ou do querelante,
caso, né, da queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário. Então agora a testemunha não vai depor numa salinha fechada, lá uma audiência com o juiz. Ela vai depor no plenário. Até o máximo de 5 dias, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então, após o juiz presidente do Tribunal do Júri receber os autos, com a decisão de pronúncia, ele vai determinar que em 5 dias apresentem o rol de testemunhas que irão depor, ok? Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Eu espero que sim. A matéria é simples, Nós não vamos aqui enlouquecer as ideias. Na sequência, fala ali o artigo 425 do alistamento dos jurados. De acordo com cada cidade, você terá um número X de pessoas cadastradas para serem jurados. É puramente o quê? Puramente memorização. Não tem aqui o que o professor ficar enlouquecendo na sala de aula, ok? Então você vai realizar essa memorização aí na parte do artigo 425, ok? 425 que fala do número de eleitores. Uma questão que costuma cair em prova, pessoal, é o desaforamento. Não sei se já ouviram falar no chamado desaforamento. Estava escutando o jornal esses dias e um comentarista falou: o crime gerou uma grande repercussão na comunidade. Grande repercussão. Eles queriam, inclusive, linchar, botar fogo na casa dos acusados, que era um crime bárbaro. Nós vamos ver agora que nessas hipóteses pode acontecer o chamado desaforamento. E as hipóteses estão aqui no artigo 427, ok? E 428. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança do pessoal do acusado, o tribunal do júri, a requerimento do MP, do assistente, do querelante ou do próprio acusado, ou mediante representação do juiz também, poderá determinar o desaforamento. Marquem aí, ó. O que é desaforamento, então? É quando nós temos interesse da ordem pública, quando nós temos dúvidas sobre a imparcialidade do júri, quando nós temos excesso de serviço, está lá no 428, ou quando nós temos risco à segurança do acusado. Então vou colocar aqui no quadro, ó, desaforamento, hipóteses. Hipóteses. Você anota aí no caderno. Hipóteses de desaforamento. Vamos colocar aqui 4 itens, 4 hipóteses de desaforamento. A primeira, interesse da ordem pública. O próprio juiz pode alegar isso, Interesse da ordem pública. Como eu citei para vocês, as hipóteses de desaforamento, elas têm muita ligação com a questão da repercussão social. A cidade ficou abalada com o crime. Retira o julgamento da cidade e coloca em outro local, porque a população vai condenar. O indivíduo fica sem a mínima chance de defesa. Pega 7 pessoas do povo, coloca para julgar o Joãozinho lá, que toda a mídia já diz que ele é culpado, qual é a chance de defesa da pessoa? É 0, ele está condenado. Então, para evitar isso, existe um instituto do desaforamento. Por exemplo, e como uma segunda hipótese, nós temos dúvida sobre a imparcialidade do júri. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Pode ser também no caso de excesso de serviço. Excesso de serviço. Depois nós vamos acompanhar no 328 a hipótese de excesso de serviço. É quando a impossibilidade do julgamento em 6 meses depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. E por último, o risco à segurança do acusado. Risco à segurança do acusado. Risco à segurança do acusado. Ok? Então essas são as 4 hipóteses de desaforamento. Vamos colocar aqui.
desaforamento. Então, 4 hipóteses de desaforamento aqui elencadas no quadro. Ok? Chama a atenção dos senhores ainda ali para o artigo 428. Olha o que diz o 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço. É o excesso de serviço aqui, ó, terceiro item. Ouvidos o juiz, presidente, a parte contrária, se o julgamento, aí que está a questão de prova, marca, pessoal, marca no material. Se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado, da decisão de pronúncia. Se em 6 meses não é possível realizar este julgamento, né, por excesso de serviço, também pode acontecer o desaforamento. Ok? Fácil? Facílimo. Professor, eu estou entendendo pela primeira vez na vida o que é o Tribunal do Júri. Ótimo, pessoal. Essa é a ideia. Você entende. Se não entendeu muito bem ainda, você volta o vídeo, né? Você para a aula e assiste de novo. Assiste mais uma vez que melhora cada vez mais. O estudo continuado é que leva você ao sucesso. Ok? Sempre continuar estudando. Desaforamento. Uma outra questão relevante aqui é a organização da pauta. Ali no artigo 429, nós temos a questão da organização da pauta, né? E quais acusados vão ser julgados primeiros e quais vão ser julgados depois. Então, na ordem, né? Para julgamento, primeiro quem está preso. É lógico, o cara pode estar preso e ser inocente. Dentre os presos, aqueles que estão há mais tempo presos. 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. A decisão de pronúncia que leva à segunda fase. Temos várias decisões de pronúncia. Quem foi pronunciado primeiro é quem deve ser julgado primeiro. Ok? Também somente leitura. Do sorteio e convocação dos jurados agora. Do sorteio e convocação dos jurados. Está ali no artigo 432. O 433, ó, o sorteio é presidido pelo juiz. Marquem aí, ó. Presidido pelo juiz. Far-se-á portas abertas, cabendo-lhe retirar cédulas até completar o número de 25 jurados, para reunião periódica ou extraordinária. Neste momento, eu quero que os senhores anotem no material. Jurados. Vamos anotar aqui, ó. Tem até o espaço já especial aqui para nós. Jurados. Nós temos 3 números que são importantes que você saiba. 25, temos o número 15 e temos o número 7. Cada um deles tem um significado. 25, 15 e 7. 25, então, são jurados sorteados e avisados. Esses aqui são sorteados e avisados. Para comparecer, né, junto lá ao tribunal no dia marcado. Sorteados e avisados. Dentre aqueles que já estão efetivamente, né, convocados. 434 artigo. 434, que é o nosso próximo artigo aqui na sequência. 15. Devem estar presentes no dia do julgamento. Devem estar presentes no dia. No dia do julgamento, 15 jurados devem estar presentes. Artigo 463. 463. Ótimo, hein? E 7, eu já falei, lá na primeira aula do Tribunal do Júri eu falei. 7, então. 7 o que, pessoal? Sorteados entre os presentes. São sorteados entre os presentes. Esses 7 aqui efetivamente compõem o chamado Conselho de Sentença. Conselho de Sentença. Artigo 467. 467. E você tem aqui 3 números sobre jurados na prova de você, prova objetiva, prova de marcar X. Você vai acertar, porque eu sei que 25 foram sorteados, dentre aqueles alistados lá que nós vimos, né? De acordo com o número de pessoas da cidade, e avisados para estarem presentes no dia do julgamento. 25 pessoas avisadas. Compareçam na data tal, hora tal, local X, para julgar uma pessoa. Artigo 434. 15, dentre esses 25, 15
devem estar presentes no dia. Pode ter 10 faltas, então dos 25, 10 podem faltar. E ainda é possível realizar o julgamento. Dentre estes 15, 7 serão sorteados, né, para compor o conselho de sentença. 7 serão sorteados. E ainda existem outras regras intermediárias, né, que fazem com que o indivíduo possa ou não estar presente. Inclusive, motivados pela acusação e pela defesa, né, escolhidos ali os jurados. Ok? Sorteio e convocação dos jurados. A parte final aqui da nossa aula, nós vamos falar da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Eu vou parar rapidinho e já vou voltar. Você continua aí, eu paro, falei dos jurados e já volto. Segura um instantinho aí que eu já estou retornando para a nossa parte final da aula. Ok, galera?